Na entrevista do programa, vamos conversar agora com o presidente da Sociedade dos Criadores de Surubim, Fernando Guerra, que vai falar sobre o lançamento do Parque Ecológico José Irineu Cabral. O evento acontece no próximo domingo. Boa tarde, Fernando Guerra. Boa tarde, Alain. Boa tarde, ouvintes da Integração. Boa tarde, J. Santos, também, que aqui se encontra conosco. Sobretudo os ouvintes deste programa Plantão de Notícias. Estamos aqui para atender responder algumas curiosidades que porventura possam aparecer em relação a esse lançamento de um parque ecológico em Surubim. Fernando Guerra, para falar, que Surubim tenha o seu primeiro parque ecológico, o que na verdade, Fernando, é preciso, é necessário? Olha, a gente precisa, antes de tudo, ter uma decisão política de quem está comandando algum destino de algum espaço público, ou mesmo que seja privado, mas que tenha essa disponibilidade, como é o caso da Sociedade dos Criadores. A Sociedade dos Criadores tem um espaço lá que nunca foi utilizado para absolutamente nada. Está entregue lá às baratas, como se diz, que é uma parte. E a gente, quando a gente assumiu a direção dessa entidade, nós pensamos em talvez fazer um aterro ali naquele setor para utilizar com vistas a outras feiras, porventura, feira de pequenos animais, passar lá para baixo, essa parte lá de baixo. No entanto, a gente se deparou com os entraves da lei. Existe o que ali é uma área de proteção permanente. A gente não pode se apropriar daquela área dessa maneira, de formas que aquilo tem que ser preservado, porque faz parte de um riacho, que é um tributário do Caiaí. Então, para você, respondendo ao que você fala, primeiro a gente tem que ter essa atitude, essa decisão política, a gente tendo essa disponibilidade, porque sem o espaço não há como você fazer nada, né? Sim. Você tem que ter o espaço, você tem que ter a decisão política sobre a questão e desenvolver alguma atitude nesse sentido, como nós fizemos. Nós entramos em contato com uma pessoa que lida com essas questões da natureza, uma pessoa que vai, cata as sementes e vai plantando e as replantando. Então a gente descobriu, é um achado, para a gente fazer isso. E depois imaginar algo que possa vir beneficiar toda a comunidade, que é uma função de um parque ecológico. Nesse caso, ela vai ter uma finalidade múltipla, ela vai ter pode ser direcionada também para uma parte didática, Ensinam para os alunos aquela coisa toda. Tem uma sequência inesgotável de benefícios para a cidade, que vão dos benefícios ornamentais aos benefícios da saúde, aos benefícios da educação. Então, dentro dessa visão aí, a gente pode se arvorar para dar um passo nesse sentido, como nós fizemos agora em relação a esse espaço da Sociedade dos Criadores. Fernando, a programação acontece, o lançamento, domingo que vem. E qual será a programação mais detalhada? Você pode passar para a gente como será essa cerimônia de lançamento? Como eu tive conversando antes com você, eu queria fazer uma coisa muito simples. A gente conseguiu as mudas, Nós identificamos uma muda que era uma espécie vegetal que era muito interessante, e nós adquirimos cerca de 100 mudas de pau-d'arcos amarelos, que são os ipês amarelos, Então a gente pensou apenas em chegar e convocar pessoas para fazerem o plantio lá, em áreas determinadas, porque nós determinamos que esse primeiro passo, no sentido do lançamento, é o lançamento de uma ideia, no sentido da gente concretizar a implantação de um parque ecológico em Surubim, seria fazer o plantio dessas mudas todas como no perímetro desse parque. São 2,5 hectares. Então nós fizemos o quê? Nós já estamos com os buracos todos prontos, de 5 em 5 metros, ao longo de todo esse percurso, e a gente vai fazer, eu imaginava que era somente entregar as mudas às pessoas e dizer, olha, planta aqui, plante ali, plante lá, mas a coisa foi assumindo um outro caráter. A coisa foi assumindo, ela foi tomando vulto, tomando corpo, e hoje a gente já está recebendo visitantes de fora,
A gente tem aí as presenças garantidas de uma pessoa que é o fundador de um projeto chamado Bosques de Pernambuco, que vem nos apoiar, o João Teobaldo Filho. A gente tem o presidente da UNA, que é a União Nordestina da Agropecuária, que é uma instituição da máxima importância para os agropecuaristas da região todinha, que vem também nos apoiar. Nós temos aí uma proximidade com a diretoria da Sociedade dos Criadores de Limoeiro, que também esse pessoal vem nos apoiar. E daqui de Surubim, sabe, a gente está sentindo apoios de todos os lugares às vezes que a gente não sabia que, de repente, nós temos essas pessoas. Aí a coisa foi evoluindo. E nisso aí a gente vai ter um padre que vai benzer, o nosso amigo Padre Inaldo, vai fazer uma oração lá. Começa a que horas, Fernando? Às 10 horas em ponto. 10 horas, próximo domingo. A gente entrou em contato com uma pessoa que é de uma importância muito grande para a cultura popular de Surubim, que é Noé da Ciranda. Ele tem uma música dele, sabe, que canta os pássaros da nossa região toda, que acho que mais de 150 passarinhos. Eu digo, esse é o momento de você cantar lá, de você preencher. Então a gente vai ter a presença de Noé fazendo esse lado artístico, né? E aí a gente depois faculta a palavra e cai em campo para fazer os plantios dessas mudas todas. Então a gente sentiu que a coisa foi crescendo e isso vai assumir um outro caráter, um caráter de um benefício, sabe, de importância muito grande para Surubim como um todo, né, que a gente não previa, ninguém previa fora dessas condições que a gente está colocando, sabe, um espaço na cidade destinado para um parque ecológico. Veja que até mesmo o plantio de árvores dentro do perímetro da cidade parece que deu uma estacionada, né? E a gente vê que as pessoas hoje existem duas correntes. Uma corrente mais forte para destruir as árvores, para destruir a natureza, e tem algumas pessoas que cuidam do outro lado. Então a gente vai trabalhar com esse pessoal que cuida do outro lado. E aquilo lá. Então a gente vai fazer isso e a gente está esperando que as pessoas que tenham interesse pela natureza, elas se posicionem e apareçam por lá para a gente dar andamento a esse projeto. Fernando, o futuro Parque Ecológico de Surubim será chamado de Parque Ecológico José Irineu Cabral. Para aquelas pessoas que não sabem, certo, Fernando, quem foi, na verdade, José Irineu Cabral? José Irineu Cabral, dentro das atividades da agropecuária nacional, ele é tão importante quanto Chacrinha para a televisão, quanto Capiba para a música popular. E esse personagem é um surubinense, né, que ninguém sabe aqui quem realmente é. E a gente está levantando essa questão. E ele não tem um beco sequer com o nome dele aqui na cidade. Ele foi o cara que organizou, né, e que iniciou os trabalhos voltados para a implantação da Embrapa, e foi seu primeiro presidente da Embrapa. O Brasil hoje está inserido entre as nações mais importantes do mundo dentro das atividades agropecuárias. O Brasil hoje é talvez o primeiro ou segundo país mais importante no universo inteiro e dentro dessas atividades. E elas só chegaram lá em decorrência das pesquisas que foram feitas a partir dos trabalhos da Embrapa. Então, a importância dele é muito grande e a gente desconhece. Então, a gente chama a atenção da população de Surubim para esse personagem que tem que ser valorizado pela sua importância nacional, né? E é um outro benefício que a gente faz também, né? Já que os poderes públicos, agora que poderão despertar sobre a importância de da denominação de uma rua, de uma praça, de um prédio público com o nome de José Irineu Cabral em Surubim. Fernando, que estrutura esse parque vai ter logo de início? Você disse que é uma área que fica ali vizinha à Feira de Gado. Que estrutura vai ter logo de inírio esse começo do parque, podemos assim dizer? A gente pensa na implantação desse parque a médio e longo prazo, né? Primeiramente, a gente vai fazer esse plantio dessas mudas de ipê amarelo, né?
São 100 mudas que vão ser implantadas no perímetro do parque. A estrutura que tem lá é uma área que precisa de meio mundo de coisas para ser realmente... A gente tem que fechar toda a área que tem muros caídos, tem áreas abertas, a gente tem que vedar aquilo, fechar aquilo, e é coisa de médio prazo, a gente não tem os recursos, mas a gente vai consegui-los, né? A gente tem em seguida, a gente vai fazer uma outra plantação de outras mudas, já abrangendo aí pelo menos 20 variedades de árvores. Só plantas aqui da região, plantas nativas. As plantas todas serão da nossa região, do semiárido nordestino, mais circunscrito dentro do nosso município. Por exemplo, a gente tem no sertão, que é semiárido também, nordestino, uma planta chamada favela, que eu nunca vi. Particularmente eu posso ter visto, mas não é planta daqui de Surubim. Então não vou trazer essa planta para cá, né? Então a gente vai ter aqui uma espécie, digamos assim, de arca de Noé das plantas. É um espaço onde todas as plantas que nós pudermos, né, conseguir da região serão ali plantadas. E aquilo vai ter um sentido didático muito grande. Os alunos depois vão participar de um passeio dentro desse parque, devidamente monitorados, com pessoas que conheçam essas espécies vegetais, e aí a gente vai tocar para frente isso. É um dos lados que serão altamente benéficos para Surubim. Além do mais, assim, para ressaltar essas coisas boas, a gente tem que convir que aquela área da exposição de animais dista 4 a 5 quarteirões do centro da cidade de Surubim. Ou seja, dentro de 20 anos, aquilo é o centro da cidade. Porque no entorno desse parque estão sendo construídas casas, né? Então aquilo vai ficar dentro da cidade mesmo. Uma área com 2,5 hectares, com plantas da nossa região, e é uma coisa que é interessantíssima, né? Que a gente não vê uma mobilização pública nesse sentido. Então a gente vai fazer essa recomposição ou esse redirecionamento da valorização da natureza dentro da cidade de Surubim. Então quer dizer que domingo vai ser o pontapé inicial, podemos assim dizer. A gente está dando esse pontapé inicial, aí são várias etapas. A primeira etapa é essa aí, a gente está chamando a atenção para isso. A segunda etapa, a gente precisa de um pequeno projeto paisagístico, aquela coisa, isso vai acontecer, porque essas plantas elas só vão começar realmente a demonstrar algum interesse dentro de 3, 4, 5 anos, mais ou menos, essas árvores, né? Então, daqui para lá, a gente gradativamente vai ocupando os espaços, fazendo os plantios direcionados. Depois a gente vai estudar isso paisagisticamente, como é que a gente vai dispor essas novas mudas que serão plantadas lá, né? Ver essa questão de um roteiro de passeio dentro do parque, né? Então, tudo isso vai ser feito dentro de... eu creio que em 3 anos a gente já está com isso bem delineado, né? Uhum. Não é coisa para agora, a gente não vai inaugurar um parque agora. Está lançando ele agora. A gente está lançando a ideia parece que pegou, sabe? Pegou porque tem muita gente aí achando de muita importância esse lado de preservação da natureza, que a gente está vendo que as pessoas destroem indiscriminadamente tudo que diz respeito às coisas da natureza, e nessa história a gente está fazendo o serviço contrário, a gente está tentando restabelecer recompor esse espaço, essa coisa, e preservar, sobretudo, as espécies vegetais da nossa região. Certo. J. Santos, mais alguma coisa a perguntar, amigo? Não, só um outro detalhe, Fernando. Eu estou vendo aqui na nota diz que, conforme a direção da Sociedade dos Criadores de Surubim, será indispensável a erradicação das plantas exóticas, né? É o seguinte, ali dentro hoje existe uma quantidade enorme de algarobeiras. Sim. Elas serão, paulatinamente, retiradas de lá, né? A gente não vai fazer isso tudo de uma vez, como eu disse a você. Isso vai ser feito gradativamente. Elas serão substituídas por plantas da nossa região, né? Então, onde tem uma
uma algarobeira lá embaixo, ali perto do riacho, a gente ali entra com a craibeira, né? A craibeira é uma árvore que dá muito em beira de rios e coisa e tal, e que daqui, né? E essa craibeira, ela tem uma floração também muito bonita, tanto quanto o pau d'arco amarelo, né? Então, e isso a gente vai substituindo aos poucos. Não é coisa para se fazer de uma vez só, mesmo que a gente não tenha os recursos necessários. O algaroba, é bom explicar, apesar de ter muito aqui, mas não é uma planta originária daqui. Né? Não, a planta a algaroba parece que vem do Peru, alguma coisa assim. Não é brasileira, né? Então é uma intrusa, como se diz. O que vai lá a gente vai fazer, vai ter uma identidade nossa, né? Aquilo vai ser um espaço de identidade botânica da nossa região. Daí é que vem a importância de se direcionar também para um trabalho didático. A gente vai trabalhar isso dentro das escolas. Eu digo até que isso vai depender, o sucesso disso vai depender do apoio da população, né? Dos ecologistas, dos amantes da natureza, das escolas. A gente tem que envolver todo esse pessoal dentro desse trabalho. E é um trabalho lento, mas é um trabalho progressivo, né? A gente vai conseguir chegar lá dentro de algum tempo, com certeza. Fernando, queremos agradecer a sua participação e só reforçar que esse evento, o lançamento do Parque Ecológico José Irineu Cabral, acontece domingo às 10 horas da manhã lá no Parque de Exposições de Animais Antônio Arruda de Farias. Veja lá, você tem o parque, você tem 3 espaços dentro daquele parque, é uma área grande, né? Tem o espaço onde acontecem as exposições de animais, tem o espaço onde acontece a feira de gado, e na parte inferior tem esse espaço onde a gente destinará para essas atividades direcionadas para a implantação desse parque ecológico. O nosso momento lá vai ser na feira de gado, na parte de trás da feira de gado, por onde os carros entram, certo? Então é ali onde a gente vai estar, sabe, recebendo as pessoas e conversando a respeito da implantação do parque e distribuindo as mudas também, para que as pessoas arregassem as mangas e façam o plantio delas, que serão direcionadas e serão acompanhadas por pessoas que são da área. Então a gente vai ter uma equipe de apoio para esse plantio de mudas também, né? Para ninguém plantar de qualquer jeito. Né? Certo. Então isso vai ter um direcionamento. Okay. Obrigado, Fernando, e sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado a vocês. 12:35. Daqui a pouco vamos falar de futebol aqui no nosso programa, já definidos os confrontos da semifinal da Copa do Nordeste.